Olá, brasileiros e brasileiras. Nosso glorioso, respeitado presidente da República, Ernesto Geisel, do regime militar, o nosso querido e glorioso presidente Mencer, do regime militar, tempos de glória, onde tinha educação, saúde e segurança, e a população tinha o direito de ir e vir. A ordem e o progresso estava implantada no Brasil. O povo brasileiro vivia com alegria, trabalhava, pagava os seus impostos, mas tinha retorno. Pois bem, infelizmente, esses 21 anos de glória passou, do regime militar, e veio essa ditadura comunista sanguinária, juntamente com esses crimes políticos organizados. E agora essa esquerda comunista, um site, diz que apareceu um dossiê dos Estados Unidos falando que o nosso queridíssimo presidente da República, que todas as obras que eles fizeram para o Brasil, nenhuma tinha desvio de verba, corrupção no meio, propina. Eles trabalharam em prol da nação brasileira e para o crescimento e o desenvolvimento do Brasil. Foi isso que os presidentes do regime militar fizeram, e fizeram bem feito. Lembrando que o Brasil está na miséria que está hoje, culpa dessa mídia podre, porque foi essa mídia podre que em 1985, você mesmo, Rede Globo, essas outras emissoras de televisão, rádio, vários artistas, pessoas famosas, foram compradas por esses comunistas terroristas e iludiu a população brasileira, induziu a população brasileira a ir para as ruas e pedir direta já para esses civis assumir o poder. E olha, o estado que o Brasil ficou, sem segurança, sem educação, sem saúde, sem nada. 30 anos de ditadura. Morre por ano mais de 60 mil brasileiros, pior do que a guerra da Síria. E agora esses comunistas vêm com um dossiê falando lá dos Estados Unidos que no tempo do presidente Ernesto Geisel, Mencer, eles mataram mais de 300 opositores. Uai, que eu me lembro, os opositores deles quem são? Lula, Dilma, José Dirceu, FHC e vários outros que pediram direta já em 1985. Esses sim eram os opositores das Forças Armadas. Esse sim que estava infiltrado nas universidades federais e evangelizando a população de bem acreditar nesses comunistas terroristas para virar contra as Forças Armadas. E eles morreram? Eu te pergunto uma coisa, o Rede Globo hipócrita. Eles morreram? Que eu saiba, Lula está lá em Curitiba. Qual foram esses opositores que as Forças Armadas mataram? Me falam. Que eu saiba, foi aquele Marighella lá que foi trocar tiro com a polícia. É melhor um bandido cair do que um soldado de bem da pátria. Com certeza. Agora, se isso fosse verdade, não era ruim não, gente. Porque nós estamos cansados de terroristas comunistas e essa organização criminosa que está saqueando a nação brasileira durante 30 anos. Se as Forças Armadas tivessem matado 300, era um favor que ela tinha feito para a nação brasileira. Agora, depois que o nosso queridíssimo presidente Ernesto Geisel desce a cova, é enterrado, aí fica fácil vocês acusar ele, Fica fácil, Vocês dos direitos dos manos, Comissão da Verdade, Só vocês que têm a verdade, Seus comunistas terroristas, Vocês mesmos têm uma reportagem que os seus seguidores, os seus militantes denunciam vocês mesmos, porque algum dos seus militantes não quis cumprir a ordem e vocês mataram ele, vocês fuzilaram ele. Foi vocês mesmos, vocês que são terroristas, vocês que matam as pessoas. Agora as Forças Armadas não, estava para defender a população de bem, a população que paga seus impostos e quer o direito de ir e vir. E os comunistas queriam transformar o Brasil em uma segunda Cuba, assaltar banco, explodir aeroporto, e as Forças Armadas, como é a lei, e a lei tem que ser cumprida, tem que ter ordem. E muitas vezes para parar esses comunistas tinha que ser através da bala.
Porque nós sabemos que você não tira comunista com flores do poder, é com força e aço, tá? Agora, ô emissora de televisão, vocês juntaram simultaneamente para crucificar as Forças Armadas de novo, né? Lava essa boca de vocês suja para falar das Forças Armadas, vocês emissoras de televisão. É por causa de vocês, que o Brasil está vivendo a merda que tá. E o povo brasileiro já está cansado disso. Se vocês não sabem, o Facebook agora está colocando novas leis na plataforma deles através da Rede Globo. É isso mesmo. Vai ter sites que vão vigiar as publicidades. Se uma publicidade, alguma pessoa denunciar falando que aquela publicidade é fake, é isso, a pessoa vai ser banida, vai ser reduzido o impulsionamento da publicidade dele. E sabe o que é isso aí? Isso aí já é o golpe contra a nação brasileira, juntamente com essas urnas eletrônicas. A ditadura já está vindo aí juntamente com esses comunistas. Vocês não pensam que só tem comunista aqui no Brasil, não. Isso é internacionalmente. E é por isso que eu digo e volto a repetir, os Estados Unidos da América está na retaguarda para dar o apoio para as Forças Armadas brasileiras. Estarei colocando um vídeo aqui, onde que os Estados Unidos, nesse ano de 2018, está doando novos armamentos de guerra para o Brasil. Os Estados Unidos estão unindo as forças com o Brasil para não deixar o Brasil se transformar em um país comunista. E essa emissora de televisão, Rede Globo e várias outras emissoras de televisão, a maioria desses empresários estão envolvidos nessa organização criminosa. E eles sabem muito bem que a hora deles vai chegar. O Lula quer abrir a boca. Se o Lula abrir a boca, eu vou falar uma coisa para você. É a mesma coisa de uma bomba de Hiroshima. Vai cair todo mundo, empresários, emissoras de televisão, todo mundo. Porque nós sabemos que essas emissoras de televisão, elas é mantida em pé por causa dessa organização criminosa que está nos três poderes. Então, povo brasileiro, nós temos que ficar atento, em sentinela. Nós temos que apoiar as Forças Armadas, porque eles querem crucificar de qualquer jeito. Nós não temos educação, saúde, segurança, nós não temos nada. Pergunta se essa emissora de televisão Rede Globo, ela fala que esses comunistas estão na universidade lá, evangelizando as pessoas, né? Isso aí eles não falam, não. As universidades tudo tem maconheiro, traficante, o pessoal não tá nem aí. Você tá entendendo? O que é isso? Como é que eles falam democracia? Isso é democracia? Uma pessoa vai para a escola para aprender a ler e escrever. Não é para virar um comunista, não, de carteirinha, não. A maioria desses repórteres que trabalham nesses emissores de televisão são comunistas. Então, povo brasileiro, chegou a hora. E vocês podem ter certeza que as Forças Armadas estão prontas para agir a qualquer momento. E qualquer hora vai ser acionada a tão sonhada intervenção militar. Tanto isso que esses ministros do STF já deram um passo para trás. Eles julgaram Lula esse dia 10 agora e todos 5 votaram para que Lula permanecesse na cadeia. Quer dizer, o fim do Lula acabou, porque ele sabe que as Forças Armadas estão em cima. E por que você acha que essas emissoras de televisão estão levantando agora? Porque sabe que o fim deles está próximo, então eles têm que derrubar Jair Messias Bolsonaro e derrubar as Forças Armadas. Eles querem iludir a população brasileira de novo. E sabe que não é hábito do povo brasileiro ler, procurar se informar. Então ele sabe que é fácil iludir a população brasileira. Mas nós, patriotas, intervencionistas, da direita à extrema, nós estamos aqui para falar a verdade sobre o regime militar, que foram 21 anos de tempo de glória, e essa ditadura agora, que começou do ano de 1985, que eles rasgaram a Constituição brasileira, criou esse artigo 142, que só esses 3 poderes criminosos, corrompidos por essa organização criminosa, que pode acionar as Forças Armadas, e jamais eles vão fazer isso, porque eles são bandidos corruptos, tá? Então, a única coisa que nós temos é o artigo 1º da Constituição brasileira, que o poder emana do povo. E vocês, emissoras de televisão, vocês não vão fechar a nossa boca. Se vocês fechar as redes sociais, nós vamos para as ruas. Não se atrevam, porque o fim de vocês está próximo. Selva, aço, intervenção militar já. E os caminhoneiros estão parando aí, vamos dar apoio para os caminhoneiros. Isso aí já é um começo para acionar a tão sonhada intervenção militar. Selva, aço. A nossa bandeira jamais será vermelha. Ordem e progresso, verde olívia. Vivos os generais do tempo do regime militar. Vivos os generais que estão na ativa. Vivos os generais que estão na reserva. Força e aço. É a união que faremos. A união faz a força. E só com a união que nós vamos derrubar esse crime político organizado. E intervenção militar já.
Segundo o site do DSCA, um órgão que integra o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Exército Brasileiro receberá mais equipamentos militares dos Estados Unidos. O site do DSCA divulgou uma lista com o nome de vários países que receberão armamentos, onde o nome do Brasil está incluído. Segundo a lista divulgada, o Exército Brasileiro solicitou 120 unidades do obuseiro M198 e mais 200 unidades do blindado de posto de comando M577A2. O Exército requisitou ainda mais 8 unidades do M88A1, que se trata de um blindado de socorro a outros blindados. Na lista ainda é possível identificar as 40 unidades do veículo blindado remuniciador M992 negociados entre o final do ano passado e o início desse ano. Está presente na lista também os valores das negociações. A quem interessar, deixarei o link na descrição do vídeo para baixar essa lista. Deflection 5239. Check. Quadrant 369. Check. Run. Hook up. Ready, gun two. Get you ready. Get you ready, gun two, stand by. Stand by. Gun two. Move. A capa do jornal Globo, de 7 de outubro de 1984. Editorial de Roberto Marinho. Participamos da Revolução de 64, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção. Agora, por que o Globo não botou que a mesma VPR, em 1970, que tinha à frente Carlos Lamarck e Dilma Rousseff, executaram em cativeiro, nas matas do Vado Ribeira, o tenente Alberto Mendes Júnior, de 23 anos de idade, da Força Pública. Esse é o espírito daquela época. Essas pessoas não têm qualquer amor à democracia e à liberdade. Eles querem o poder absoluto. Tanto é que sempre idolatraram Fidel Castro, Che Guevara. Pô, dá para entender que esses caras lutaram ou lutam ainda por democracia? Agora, deputado, o senhor é sempre instado a comentar as posturas dos governos militares no Brasil, né? Ontem saiu foi divulgado um relatório secreto da CIA, né, da Agência de Inteligência Americana, falando que o general Ernesto Geisel, o presidente do Brasil de 74 e 79, sabia e autorizou a execução de opositores durante a ditadura. E também citou alguns encontros em que foram tratados desse assunto entre o Figueiredo e o Milton Cruz. Como é que o senhor recebeu, como é que o senhor viu e analisa esse relatório da CIA? Voltar à carga, né? Um capitão está para chegar lá, é o momento. Olha, foi um memorando de um agente, que a imprensa não divulgou. É um historiador que diz que leu isso, mas não mostrou. Você tem que matar a cobra e mostrar o pau. Agora eu respondo de forma simples. Tá? Errada, até na tua casa, com todo respeito, quando você erra. Quem nunca deu um tapa no bumbum do filho e depois se arrependeu? Acontece. Tá? Vamos lá. Eu vou para a capa do jornal Globo, de 7 de outubro de 1984. Editorial de Roberto Marinho. Participamos da Revolução de 64, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção. Eu estou respondendo que a imprensa nos ataca
com a matéria da própria imprensa no final do governo Figueiredo. O que pode ter acontecido com esse agente da CIA? Quantas vezes você não falou num canto ali, tem que matar mesmo, tem que bater, você já falou, tem que dar canelada, tem que dar uma de Júnior Baiano, entrar com 2 pés no pescoço do adversário. Você já falou isso. Talvez esse cara tenha ouvido uma conversa como essa, fez o relatório e mandou. Agora, política, cadê os 104 mortes? Inclusive, o jornal o Globo de hoje, que eu li, dado momento, ele fala de uma operação do Exército em 1973, onde 6 agentes da VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, teriam sido executados em Pernambuco. Agora, por que o Globo não botou que a mesma VPR, em 1970, que tinha à frente Carlos Lamarck e Dilma Rousseff, executaram em cativeiro, nas matas do Vado Ribeira, o tenente Alberto Mendes Júnior, de 23 anos de idade, da Força Pública. Esse é o espírito daquela época. Quando pegavam a gente, arrebentavam. Você vai no mini manual de guerrilha do caso Marighella, que é o hino da esquerda. Você vê lá como levar o terror à cidade. Como matar, executar policiais militares e generais e oficiais. O próprio tenente Alberto Mendes Júnior, coitado, porque ele se entregou ao Lamarck, no Vado Ribeira, por coincidência, eu tinha 15 anos, estava lá, e fiquei ao lado do Exército nesse momento, um cabelo grandão, uma calça bocassino, ok? Era a época da novela Cavalo de Aço, tá certo? O tenente, se ele soubesse, ele não precisava se entregar para o grupo do Lamarck, que estava lá. A Dilma não estava, o grupo do Lamarck, mas a VPR era mesmo. Porque o Lamarck tinha uma máxima: nós não matamos praças, que é subtenentes, sargentos, cabos e soldados. Nós só matamos oficiais. Então o Lamarck ia entregar os 10 praças da Força Pública, antiga, atual Polícia Militar de São Paulo, por nada. Porque se ele matasse as massas, gente da massa, não teria apoio popular. Até no pré-64, o seu Leonel Brizola pregava a todos os pulmões em praça pública: queremos uma nova Assembleia Nacional Constituinte, constituída de operários, camponeses e sargentos. É a massa deles. Eles sempre pegam a massa para pedir o poder. Depois que chega lá, paulada da massa. Vale só a elite deles. Agora, vamos escrever a história como um todo. Agora, um memorando de um agente da CIA que ninguém viu, diz que executamos 104. Aí não vale. Aí não vale. Vamos tratar com seriedade isso. E parte da mídia, esses mesmos, diz o seguinte: se o Bolsonaro chegar lá, vai acontecer a mesma coisa. O momento era outro naquele momento. Ou a gente botava para quebrar, ou o Brasil estava perdido. Até quando fala, entrou aqui a questão da guerrilha do Araguaia agora também. Mataram 69 agentes. Esse pessoal foi para aquela região, não foi à toa. Toda a guerrilha, quer seja em Cuba, em 59, quer seja na China, em 49, veio do campo para a cidade. E eles ocuparam locais pobres, né? Araguaia, Caparó, Vado Ribeira, para esse tipo de revolução. E o Araguaia não foi diferente. Se nós tivéssemos agido como a Colômbia, com humanismo, ao tratar esse foco de guerrilha no coração do Amazonas, conhecido como guerrilha do Araguaia, nós teríamos no coração do Brasil uma FARC. E graças aos militares daquela época, não temos uma FARC no coração do Brasil. Porque esse pessoal que disse que matamos naquele momento, desapareceu, eu posso até explicar isso aí, tá? Caso tivesse vivo por um motivo qualquer, hoje estariam presos, acompanhando o Lula lá em Curitiba, ou o Zé Disseu, que está na iminência de ser preso novamente. Essas pessoas não têm qualquer amor à democracia e à liberdade. Eles querem o poder absoluto. Tanto é que sempre idolatraram Fidel Castro, Che Guevara, entre outros. O PCdoB tem convênio com a Coreia do Norte, com Kim Jong-un. Pô, dá para entender que esses caras lutaram ou lutam ainda por democracia? Vá plantar batatas, quem fez dessa maneira, ok? Muito bem. Deputado federal já... Veja como a esquerda brasileira, tão preocupada com democracia e liberdade e zelosa com os direitos humanos, executava, assassinava os próprios companheiros. Assista. Um antigo integrante da luta armada contra o regime militar brasileiro confessou pela primeira vez ter participado da execução de um companheiro. Carlos Eugênio Paz, da Ação Libertadora Nacional, falou para o programa Dossiê Globo News com Geneton Moraes Neto. Sai para fazer uma ação, onde ele era o homem da metralhadora. Foram lá, expropriaram um carro, quando foram trocar a placa do carro no matagal, chega a polícia, ele pega a metralhadora dele e se manda, sai correndo sem dar um tiro, sem avisar os companheiros. Ou seja, expondo os companheiros à prisão, morte e tortura. Até um
momento em que as direções da Ação Libertadora Nacional, a direção regional de São Paulo e a direção nacional da ILN tomou essa decisão. Então, realmente, nós fomos lá e cumprimos a tarefa. Você participou diretamente da execução, então? Essa é uma informação que até hoje eu não dei. E, na verdade, verdadeira, eu acho que eu também não dei, porque também até hoje ninguém teve essa atitude de chegar e me perguntar diretamente. Participei sim da ação. A tiros, numa rua, no jardim, daqueles jardins lá de São Paulo, como você disse, no dia 23 de março de 1971.